alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vamos ler juntos, verso 11? E toda língua confesse Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Antes de compartilhar, eu pedi a gentileza, se estiver desligado, quem pode desligar para mim esse ar? Meus amados irmãos, como já tem sido observado nesses 3 domingos de pregação na carta de Paulo aos Filipenses, uma das ênfases dessa carta é a comunhão, é a amizade, é o relacionamento cristão. Isso é muito falado aqui. No primeiro domingo, eu tive a alegria de pregar nos primeiros 11 versículos do capítulo 1, e o tema foi a comunhão do Evangelho. Hoje, o Senhor nos trouxe novamente para esse tema. Queremos reforçar e aprofundar um pouco mais esse tema da comunhão cristã, que está muito claro aqui também nesse texto que nós acabamos de ler. Você que leu atentamente deve ter observado que esse texto tem pelo menos 2 parágrafos bem claros, tem 2 perícopes, como alguns costumam dizer, do verso 1 até o verso 4, Paulo fala aqui da comunhão cristã, ressaltando alguns aspectos subjetivos dessa comunhão, alguns aspectos objetivos, fala também de uma forma prática, pastoral, orientativa. Ele realmente vai nos mostrar a excelência da comunhão cristã, o desenvolvimento da comunhão cristã, a beleza da comunhão cristã. Do verso 5 ao verso 11, você deve ter observado que a ênfase de Paulo é sobre Cristo, porque ele vai mostrar Cristo como o fundamento da comunhão cristã, como a razão da comunhão cristã e a fonte da comunhão cristã. E nós vamos, então, caminhar, expondo esse texto também dentro dessa perspectiva que está muito óbvia aí no texto. Então, em primeiro lugar, nós queremos falar sobre o desenvolvimento da comunhão cristã. Esse termo desenvolvimento implica em crescer, progredir, avançar, evoluir, passar de um estágio para um mais aperfeiçoado, mais avançado. E essa ideia de desenvolvimento está em toda a carta de Paulo. Inclusive, no verso 12, que é o texto da pregação do próximo domingo, ele já começa de cara falando: desenvolvei a vossa salvação. E você só pode desenvolver aquilo que você já ganhou, aquilo que você já tem, né? E a mesma coisa é relacionada à comunhão. Aqui neste texto, no verso 2, Paulo diz: completai a minha alegria. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu estou muito feliz, eu vejo que vocês é uma igreja que tem comunhão, que tem amizade, que tem relacionamento, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: o que é bom pode ficar muito melhor. Há alguns anos atrás, no meio empresarial, foi escrito um livro sobre empreendedorismo, sobre crescimento, e o tema do livro eu nunca esqueci. Eu nunca li o livro todo, mas eu li alguns capítulos e o tema é inesquecível, né?
E, basicamente era isso. O maior inimigo da excelência é o bom. Muita gente alcança uma coisa boa e para por ali e se acomoda e não cresce. Isso acontece no casamento, isso acontece na profissão, isso acontece numa igreja. E a igreja de Filipos era uma igreja muito boa. Já experimentava uma boa comunhão, mas Paulo está falando, olha, vamos completar essa alegria no meu coração, no coração do Senhor. E isso fica muito evidente aqui logo no verso 1, quando ele fala, se há, pois. E aqui esse se há, pois, não é uma condicional de dúvida, é uma condicional de fato. Ele está dizendo o seguinte, olha, uma vez que há, já que existe, e ele então vai trazer essa realidade espiritual para mostrar que eles precisam continuar crescendo nessa bendita comunhão. Uma vez que há uma exortação em Cristo, uma consolação de amor, uma comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdias, então completai. Paulo está dizendo para mim, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, uma vez que nós somos exortados, encorajados em Cristo, nós também devemos fortalecer nossa comunhão, exortando e fortalecendo uns aos outros, aconselhando, encorajando. Lá em Colossenses, a Bíblia diz claramente isso, aconselhai-vos uns aos outros. Quando você se relaciona com alguém, mas que você não pode exortá-lo, não pode orientá-lo, não pode ajudá-lo, essa comunhão é muito superficial. Mas quando a gente pode conversar francamente sobre o que sentimos, o que pensamos, e encorajar, e exortar, isso é uma verdadeira comunhão, uma comunhão cristã, de fato, de verdade. Essa é uma das bênçãos que eu usufruo aqui nessa igreja. Tenho a alegria de servir aqui há 17 anos, mas, de verdade, irmãos, não é nenhuma... Não estou aqui exagerando, nem sendo hipócrita, mas eu tenho muita convicção que aqui nesta igreja eu aprendo mais do que ensino. E é tanta gente que me ensina, que me mostra, que me ajuda. E essa mutualidade, essa exortação em Cristo, ela fortalece. Os irmãos sabem disso, os irmãos que me exortam sabem o quanto eu os amo. Às vezes, na hora, a exortação não é tão boa, mas não é tão agradável, às vezes, para o nosso ego, mas, ao final de contas, gera edificação e gera crescimento. Uma vez que experimentamos uma poderosa consolação de amor, nós devemos compartilhar essa consolação e amor uns com os outros. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, olha, com a consolação que Deus me deu, eu consolo vocês. Então, a gente pode consolar. Nós estivemos juntos essa semana, lá no hospital com a nossa irmã Olga, e oramos ali pela irmã Iraci, naquele mesmo dia o Senhor a levou. Mas foi incrível porque o Senhor estava preparando, né? Todo momento que passamos ali, foi preparando, e quem esteve ali no culto fúnebre viu que havia tanto consolo, tanta paz, tanta alegria. Uma irmã de 91 anos que deixou um testemunho maravilhoso, e aquele corpo ali, naquele lugar, mesmo não tendo mais vida, também anunciava muito do consolo e da paz de Deus que ela mesma experimentou e ela mesma ofereceu à nossa irmã Iraci, que já está usufruindo da presença de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em todos os crentes, meus irmãos, nós estamos conectados. Se você já é regenerado, se você tem o Espírito Santo dentro de você, se Cristo habita em você, existe uma conexão espiritual entre mim e você, existe uma comunhão do Espírito. Mesmo quando a gente não se conhece, os irmãos que lidam com muita gente, em locais de trabalho, em outros lugares, ou que viajam, sabem disso de uma maneira muito interessante, porque onde você quer que você esteja, seja estrangeiro, falando outra língua, tem o Espírito Santo, tem comunhão do Espírito, isso, né, nos faz sentir um só corpo, não estamos sozinhos. Nenhum cristão deve sentir sozinho, porque de fato não está, porque todo regenerado foi batizado no mesmo corpo, a igreja de Jesus. Uma vez que somos tratados por Cristo com afetos e misericórdias profundos, irmãos, nós não devemos nos acomodar com relacionamentos superficiais e nem aceitar relacionamentos hipócritas. Se você congrega em outra igreja, então lá na sua igreja, você precisa cultivar relacionamentos profundos. Se você congrega aqui, você precisa cultivar relacionamentos profundos. Não seja aquela pessoa que vem e bate o cartão da adoração e sai correndo.
O culto, é claro, ele é voltado para Deus, ele merece nosso louvor e adoração. Mas o culto não faz sentido você vir ao culto público e não se relacionar com as pessoas. Se não é para se relacionar com ninguém, então você pode adorar sozinho em casa. Mas Deus nos chama a congregar, não somente para conhecer mais a glória dele, mas também para conhecer o que ele tem feito na vida uns dos outros. Ouvir os testemunhos, encorajar, compartilhar e ter esses afetos de misericórdia e profundos, como diz aqui a palavra de Deus. Irmãos, quanto mais uma igreja experimenta de forma mútua exortação, consolação, amor, encorajamento e misericórdia, mais ela desenvolve a comunhão cristã. Isso deve acontecer em todo lugar, nos pequenos grupos da igreja, na ONG, no serviço, nos ministérios, na escola bíblica dominical. A gente precisa aproveitar cada oportunidade para fortalecer a comunhão cristã entre nós. E nesse novo patamar de comunhão, ela aprofunda, fortalece e revela uma comunhão ainda maior, como está escrito aqui no verso 2. Paulo insiste, olha, penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de forma harmoniosa. Sejais unidos de alma e tende o mesmo sentimento. Parece-me que o verso 1 há uma forte ênfase na questão da comunhão subjetiva, nessa obra lá interior. Mas aqui no verso 2, há uma parte mais objetiva dessa comunhão cristã. Aqui fala de razão, fala de mente, fala de alma. Eu queria chamar a atenção para um detalhe que, infelizmente, a gente não consegue ver na língua portuguesa, mas graças a Deus que temos o Novo Testamento grego, que foi preservado, e nós podemos observar essa expressão, penseis a mesma coisa, e a outra expressão, tendo o mesmo sentimento, na verdade é o mesmo verbo, lá no grego chamado phronel. E esse verbo, da língua grega, significa literalmente pensar, sustentar, formar uma opinião, emitir um juízo, ter em mente em defender uma causa ou defender alguém, ter pensamentos e atitudes, estar inclinado a algo, estar disposto a algo. Então, meus irmãos, esse aspecto mental da comunhão, ele também é importante, ele também é necessário para a vida da igreja e para a comunhão cristã. Ele tem a ver com a nossa fé, ele tem a ver com aquilo que nós cremos. Eu sei que você vai dizer assim, reverendo, mas no mundo hoje que existe, principalmente no mundo protestante evangélico, que existe milhares de denominações diferentes, com doutrinas divergentes. Será que é possível ter comunhão cristã? Porque as pessoas têm pensamentos diferentes sobre as coisas. Você vai pegar um assunto como batismo. Gente, as pessoas têm pensamentos diferentes sobre o negócio, sobre o significado, a forma. Né? Eu contei essa história para os irmãos, eu estava na Jordânia recentemente, e aí quem me levou para visitar o Rio Jordão foi um pastor batista, né? E ele foi zoando comigo o tempo inteiro de querer me mergulhar. Falei, rapaz, eu sou reformado, presbiteriano, batizado, como o livro diz, né? No conta-gota, né? Para com isso. E aí foi. Mas Deus é mais. A vitória do Senhor é certa, irmão Olívio? Cheguei lá, tinha 2 dragas cavando o rio. Aí eu falei com ele, você podia gravar um vídeo aqui para mim? Ah, claro, gravo. Aí eu disse, meus irmãos, estou aqui no Rio Jordão, uma emoção tremenda, mas queria dizer para os irmãos que mais aqui uma forte evidência de que o batismo é por aspersão. Tem 2000 anos que estão tentando cavar um batismo por imersão aqui. Escavando, para ver se mergulha alguém e não consegue. Ele quase me bateu, né? Aí desligou o vídeo, eu dei um abraço nele, nós estamos juntos. Né? Porque, embora nossas formas sejam diferentes, todos nós somos batizados no mesmo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Porque o que salva não é batismo com água, é o batismo com o Espírito Santo. Isso que importa. Para que nós vamos ficar brigando por causa disso? Mas, meus irmãos, de fato, é impossível ter comunhão cristã se a gente ficar apegado a coisas não essenciais.
Se a gente ficar discutindo e olhando para o outro como inimigo, como adversário, porque ele pensa assim, o assado sobre certos aspectos das Escrituras. Mas para quem se atém ao que é fundamental e essencial, a comunhão cristã é possível. E de acordo com a própria carta de Paulo aos Filipenses e com o restante da Bíblia, o essencial é o Evangelho. E, essencialmente falando, o Evangelho é Jesus Cristo. Ele diz aqui no verso 27 e 28, que foi pregado domingo passado, eu preciso citar para corroborar com esse argumento, e é maravilhoso: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ou ver-vos, eu estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Meus irmãos, sim, a palavra de Deus, a igreja de Cristo, o próprio Cristo tem muitos inimigos. Mas o inimigo não é o irmão batista, ou o presbiteriano, ou o maranata, ou qualquer outra denominação, por mais que você não concorde em certos aspectos. Os inimigos são aqueles que realmente rejeitam e cospem no nosso Senhor. E mesmo esses nós temos que amar e orar por eles, como a Bíblia diz. Quanto mais olhar para os nossos irmãos lavados no sangue de Jesus, porque reúne outra bandeira, outra placa, por causa disso, irmãos. Não. Vamos nos apegar àquilo que é essencial, a verdadeira essência do Evangelho. Irmãos, quando Jesus Cristo é o centro de um casamento, por exemplo, de uma família, de uma comunidade, haverá comunhão do Evangelho. Haverá harmonia. Haverá verdadeira comunhão. A comunhão cristã mais profunda e verdadeira, muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, é atacada também por atitudes pecaminosas, como nós vamos ver aqui nos versos 3 e 4. Mas ela pode ser também fortalecida por atitudes santas, porque também está aqui nos versos 3 e 4. Se você leu com atenção, você deve ter observado que no verso 3 a gente tem um paralelismo antitético, ou seja, duas verdades que se contrastam. E no verso 4 nós temos outro paralelismo antitético. Olha o que diz no verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Aí vem a conjunção adversativa, mas, ao contrário disso, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Preste atenção, meu irmão. Partidarismo e vaidade e vanglória atacam a comunhão cristã. Abandone-se, porventura, isso habita no seu coração. As Escrituras aqui é enfática quanto a isso. Mesmo que você trabalhe com afinco numa igreja, mas se for movido por esses pecados, se for movido para arrancar alguém de uma igreja para outra, se for movido para competir com outra igreja, você está em pecado, deveria se arrepender. O melhor evangelista, o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor professor, a melhor igreja, o melhor louvor, se está focado em vanglória e partidarismo, não está glorificando ao Senhor, não está favorecendo a comunhão cristã. Por outro lado, meus irmãos, a humildade fortalece a amizade, fortalece os relacionamentos, fortalece a comunhão. Humildade diz respeito a como você se vê e a como você vê o outro. Humildade é você saber exatamente quem você é, nem mais nem menos. Conhecer suas qualidades e conhecer também seus defeitos. E não ter nenhuma dificuldade de reconhecer. Se o Senhor tem te dado o dom, te dado uma graça, aleluia. Mas também se o Senhor ainda não te tratou em certa área, uma dificuldade, também vamos reconhecer. Humildade é entender que tudo que temos e somos de bom nos foi dado graciosamente como presente da parte de Deus. Então não tem por que eu vangloriar. Presente que vem do Senhor nosso Deus. Humildade é, independente de títulos, posições, cargos, idade, condição financeira, talentos, é você respeitar e tratar o seu irmão com superior a você mesmo. O segundo contraste está no verso 4, olha. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Esse versículo aqui, ele amplia o conceito de humildade. Eu não me lembro agora quem foi que disse, mas é uma frase que eu nunca me esqueci dela, e tem a ver com esse versículo, que humildade não é você pensar menos sobre quem você é, não é falsa modéstia. Humildade é você pensar menos em você. Esse é um desafio cada vez maior. A gente vive num tempo, cada vez mais as pessoas são ensinadas, doutrinadas, a viver para si, para a sua própria satisfação, para o seu próprio desejo, fazendo o que bem dá na telha, ninguém gosta de ser questionado, ninguém pode ser confrontado, exige um respeito que, na verdade, não é respeito. Porque se você vê alguém, por exemplo, que está indo para se afogar, e já viu como é que alguém salva alguém que está afogando? O cara está debatendo, o salva-vidas dá-lhe um safanão, ele desmaia e traz ele. Se for ficar esperando ali, não. Ficar esperando ele parar, não está para respeitar. Ali, o respeito é o contrário, respeita a vida dele. Então, eu vou dar um sossega-leão nele para ele vir. Mas a gente vive numa sociedade que as pessoas não podem dizer nada, são autocentradas, irmãos, focadas no seu prazer, na sua satisfação individual. Mas a verdadeira comunhão cristã amadurecida, ela tem a necessidade, ela vê a necessidade do outro mais do que de si mesmo. Eu não estou preocupado só com a minha necessidade, mas preciso preocupar com a necessidade do outro, com a vida do outro. Irmãos, essa comunhão, nessa profundidade, nessa qualidade, presta atenção no que eu vou dizer, é impossível ao homem caído. Não vai encontrar em maçonaria, não vai encontrar no Rotary Club, não vai encontrar no seu clube do seu time do coração, não vai encontrar na sua escola, não vai encontrar no boteco, não vai encontrar na roda das drogas. Essa comunhão profunda e maravilhosa só é encontrada em Jesus Cristo. Só é encontrada naqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa comunhão é possível a todo ser humano redimido, salvo e regenerado. Essa comunhão horizontal entre os cristãos, meus irmãos, está fundamentada na comunhão vertical, ou seja, na comunhão com Cristo. E é o que nós veremos agora nos versos 5 a 11. Segundo ponto de nossa mensagem, o fundamento da comunhão cristã. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, pensem como Cristo, tenham a mesma atitude de Cristo, imitem a Cristo, ajam como Cristo. Tenham Cristo como fundamento de suas vidas, dos seus relacionamentos, da sua igreja, da comunhão com outros cristãos, principalmente. Paulo chama os cristãos na cidade de Filipos a continuarem crescendo na comunhão e explica o porquê, mostra qual é o fundamento, Jesus. E ele então vai explicar, pois ele subsistindo em forma de Deus. É interessante que essa palavra forma, lá no grego, morfê, ela aponta para algo que não muda. Ela não aponta para forma de aparência. Ela aponta para essência. Paulo está reconhecendo, ensinando que Cristo Jesus sempre foi, é e continuará sendo Deus, por natureza. A expressa imagem da deidade. E ele continua explicando, falando sobre Cristo como fundamento da nossa comunhão, dizendo, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus não tinha crise de identidade, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era Deus. Mas ele não considera a sua existência numa forma igual a Deus como algo que se apegar. Ele não considerou ser igual a Deus como sendo algo que ele não devesse escapar de seu domínio. E o texto continua dizendo, antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziar-se não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas quer dizer que o Senhor Jesus, continuando sendo Deus, ele se encarnou e ele, como Deus homem, realizou a obra da redenção em favor de cada um de nós. Esse esvaziamento, ele pode ser compreendido você passeando pelas Escrituras, observando toda a palavra de Deus. E aqui quero, apesar de ele estar com Jesus na eternidade já há muitos anos, né? William Hendriksen faleceu em 82, foi um grande teólogo
do século passado, reformado, escreveu muitos comentários, e uma boa parte do que eu vou dizer agora, por mais alguns minutos, eu aprendi com ele, quero compartilhar com os irmãos. Quando ele explica como Jesus se esvaziou, ele vai dizer, em primeiro lugar, ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Jesus, ele é o próprio autor da lei. Mas quando ele vem, ele se submete à lei. E ele carrega o castigo da lei. Ele carrega a culpa que a lei impunha relacionada à questão, né, do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Diz a Bíblia que Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, o Senhor Jesus renunciou a si mesmo também, como diz a própria Escritura, se tornando pobre. Diz as Escrituras, 2 Coríntios 8:7, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por sua pobreza se tornassem ricos. Ou seja, ele renunciou às suas riquezas. De fato, renunciou à sua própria vida. E é interessante que, falando de riqueza, de não ter recurso, né, em mãos financeiro, Jesus, ele viveu uma vida tão modesta, tão simples, sem recursos próprios, que do início ao fim da sua vida, ele tomou coisa emprestada. Jesus nasceu num lugar emprestado, lembra? Chega lá em Belém, onde posso ficar? Nasceu ali. Né? O Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, teve várias experiências também com a questão do emprestado. Uma casa onde pernoitar, praticamente quase todas eram emprestadas. Um barco onde ele pudesse pregar, lembra? Pegou emprestado com os pescadores, que depois se tornaram seus discípulos. O animal que ele pudesse cavalgar e entrar em Jerusalém, tomou? Emprestado. A casa que ele foi celebrar a última Páscoa com os discípulos, foi? Emprestada. E, finalmente, o túmulo onde ele foi sepultado foi emprestado. Eu não gosto de tomar muita coisa emprestada. Magna menos ainda, Olívio. Mas fiquei animado com Jesus agora, viu? Depois nós vamos ter uma conversa após o culto e vamos ver o que a gente pode emprestar uma outra aí. Além do mais, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele tomou sobre si essa dívida muito pesada, a qual assumiu voluntariamente. A mais pesada dívida já paga por alguém, como está em Isaías 53:6. Alguém assim tão profundamente endividado só poderia ser pobre. Mas isso é o Cristo, que ele renuncia tudo. Renuncia sua glória celestial, irmãos. Talvez essa seja a parte mais, assim, sei lá, não sei se eu posso dizer isso, dolorosa, difícil. E Jesus Cristo renunciar a sua glória. E isso fica muito claro em João 17:5, quando ele diz assim, ele ora ao Pai e fala assim, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, quando Isaías 6, né, conta lá a visão maravilhosa dos serafins, dos querubins e os anjos adorando, né, esse Cristo que foi adorado pelos querubins santíssimos, na mais solene adoração, ele renunciou a tudo para chegar aqui e ser rejeitado, escarnecido, homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus renunciou até o livre exercício de sua autoridade. Lembra aquele episódio que Jesus está sendo preso e Pedro vai lá e corta a orelha do soldado e fala, Pedro, se eu quiser exercer a minha autoridade aqui, eu faço assim, vem milhares de anjos e resolve tudo. Mas ele renuncia a sua autoridade para poder cumprir a sua missão. Ele mesmo disse, eu não procuro a minha própria vontade, sim, é daquele que me enviou. Cristo que foi, é e continuará sempre sendo Filho de Deus, abdicou de todas essas coisas. Agora, irmãos, é importante ressaltar, não abdicou disso em relação à sua natureza divina, mas em relação à sua natureza humana, a qual ele assumiu voluntariamente, na qual ele sofreu toda espécie de indignidades. É isso que o restante desse texto vai nos mostrar, especialmente aí nos versos 6, 7, 8.
Ele diz assim, assumindo, como é que Jesus esvaziou? Assumindo a forma de servo. E aqui, novamente, é a mesma palavra lá que ele não julgou a usurpação ter a forma, né, de Deus. Agora ele fala que ele assume a forma de servo, ou seja, Jesus Cristo não estava fingindo que era servo. Ele essencialmente viveu como servo, porque é isso que a palavra morfê significa. Forma no seu sentido essencial do que é sua natureza interior, sua natureza humana se torna de um servo. Logo ele, meus irmãos, Deus soberano de todas as coisas que a gente canta todos os dias, ele se fez servo de todos. De todos. Ele assumiu a forma de servo, enquanto que ao mesmo tempo conservava a forma de Deus. E é isso que precisamente torna a nossa salvação possível, porque somente alguém, Deus homem, poderia fazer esta obra. Irmãos, a gente vive lutando por direitos, né? Eu sei que no sentido jurídico e social tem direitos que precisam ser preservados, né? Temos um órgão mundial que trabalha com direitos humanos, e devemos mesmo ajudar as pessoas a resgatar seus direitos. Mas quantas vezes a gente fica exigindo direitos sem necessidade, ou até poderia suportar a renúncia daquele direito, mas a gente se acha tão bom, né? Não, eu estudei tanto para isso, eu tenho esse título, eu trabalhei, eu vejo isso em divórcios, as pessoas brigando porque eu trabalhei mais, eu fiz aquilo. Eu quero o meu direito, eu quero aquilo, uma confusão. Irmãos, a única pessoa que pisou neste mundo, que tinha razão de fazer valer todos os seus direitos, ele renunciou a eles. E Deus te convida a renunciar a alguns direitos seus, em favor do seu casamento, da sua família, da sua igreja, da sua denominação, do seu condomínio, do seu trabalho, para que haja paz. Foi Jesus mesmo que disse, meus irmãos, no meio de vocês eu sou como alguém que serve. Jesus, servo de todos os homens, Jesus, servo de Yahvé. Jesus, o Senhor da glória, se tornou servo. Irmãos, esta é precisamente a argumentação de Paulo. Ele está dizendo aos filipenses e a nós, sigam o exemplo de seu Senhor. Jamais algum servo serviu com mais imutável lealdade, abnegada devoção e irrepreensível obediência do que Jesus. E Paulo continua argumentando em favor, né, de Cristo como fundamento da nossa comunhão. Ele vai dizer, ele tornando-se em semelhança de homens. Em consequência, a pessoa divina de Cristo, né, passou a possuir agora duas naturezas, a divina e a humana. Agora, é importante observar, irmãos, que quando o Senhor Jesus assume a sua natureza humana, em primeiro lugar, ele não assumiu na condição de Adão antes da queda, não na condição na qual o mesmo Cristo desfruta hoje no céu, nem tampouco no que há de se revelar no seu glorioso regresso. Mas ele assumiu na nossa condição atual de uma humanidade caída, uma natureza enfraquecida, que adoece, carregada com os resultados do pecado, realmente como ser humano. Porém, mesmo sendo real, Jesus diferia da natureza dos demais homens em dois aspectos. Sua natureza humana, e somente a natureza de Jesus, desde o momento de sua concepção, foi posta em união pessoal com a natureza divina. E aqui, a segunda diferença primordial. Mesmo a sua natureza estando carregada com os resultados do pecado, a sua natureza humana jamais foi pecaminosa. Diz as Escrituras que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Havia aparência, havia similaridade, porém não havia uma identidade absoluta e completa nesse sentido relacionado ao pecado. Mas os irmãos conhecem um pouco da minha história pessoal e das minhas lutas, que o Senhor já tem dado vitória, graças a Deus, há muitos anos. Mas um dos textos que mais me ajudou a vencer as tentações que vinham sobre mim, algumas que ainda vêm, foi esse texto.
Porque não há uma tentação que eu sinta, que você sinta, que Cristo não sentiu. Ele conhece todas. Mas ele venceu todas, ele não pecou. Qualquer que seja a sua dor, a sua fraqueza, vá até Cristo. Ele foi humano, como você, exceto que não praticou o pecado. E justamente porque ele venceu o pecado na sua vida e na sua morte, e na sua ressurreição, ele também pode te dar a vitória em nome de Jesus. E Paulo continua reconhecido em figura humana. Ou seja, quando Jesus veio em carne, como é que ele foi considerado pelos homens? O que os homens viram em Jesus? E aqui tem algumas perguntas que eu lhe faço, né? Aqueles homens, né? Nós não vimos o Jesus em carne, mas aqueles homens viram. E os homens que viram Jesus, eles vieram a este mundo pelo processo natural de nascimento. Jesus também veio. Uma criança, por mais pobre que seja, ela é envolta em pano. Jesus também foi. Uma criança cresce, Jesus também cresceu. Normalmente, a maioria das pessoas tem irmãos e irmãs, Jesus também teve. As pessoas geralmente aprendem uma profissão, Jesus também aprendeu uma profissão. As pessoas experimentam fome, sede, cansaço, sono, Jesus também experimentou tudo isso. As pessoas se alegram, vão a festas. Jesus ia tanto em festas que os seus inimigos chamaram de comilão e beberrão. Né? Por isso que eu gosto de uma festa também. Não me eu sou difícil, me convidou, eu já estou lá. Só se eu não puder, mas não convide se eu não por obrigação, porque eu vou estar lá na festa. Igual Jesus. Jesus participou de festa, mas Jesus também estava destinado a morrer, como os homens, e ele morreu. E o Paulo continua, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ou seja, a obediência de Cristo não foi por um tempo, como é a de muitas pessoas. Não, foi até a morte. Nasceu, cresceu, viveu o seu ministério em obediência. Morte vicária, expiatória pelo meu pecado, pelo seu pecado. E Paulo acrescenta ainda uma informação importante, a morte de cruz. Irmãos, a morte de cruz, né, não precisa nem de ver os filmes, sabe disso, mas foi horrenda. A morte de cruz, ela era tão temida. Existe um escrito de um historiador chamado Cícero, que ele fala que o romano devia tanto evitar essa possibilidade da morte de cruz, na verdade não era aplicada normalmente a um romano, em situações muito extremas, que a própria menção da cruz, ele diz, fique longe, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas ainda de seus pensamentos, seus olhos e seus ouvidos. Morte de cruz que a Bíblia chama de maldita, porque está lá nos livros da lei, maldito aquele que for morto, pendurado no madeiro. Na morte de Cristo, meus irmãos, embaixo Satanás e suas hostes assaltavam, faziam arruaça, em volta os homens escarneciam, e acima o próprio Deus Pai virou o seu rosto e deixou que as trevas dominassem, até que Cristo, de maneira agoniante, dolorosa, gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, meus irmãos, desceu a este inferno. O Calvário foi uma expressão de horror, do inferno. Mas o que Paulo está mostrando aqui é o seguinte, se deveras Cristo Jesus se humilhou tão profundamente, vocês filipenses, vocês capixabas, vocês brasileiros, crentes de todas as épocas, devem estar constantemente postos a humilhar-se em sua tão pequena medida. Às vezes, a humilhação que é exigida de nós é tão pequena, infinitamente menor do que o nosso Senhor. Nós precisamos olhar para Cristo e aprender com Ele. Sim, é o que nós precisamos. Se o Senhor Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, nós devemos nos tornar mais obedientes a essa orientação divina. Nós devemos nos esforçar, aperfeiçoando as nossas vidas, o Espírito de Jesus, o Espírito da unidade, da humildade, da solidariedade.
Mas glória a Deus, meus irmãos, que não foi só humilhação, houve também exaltação, amém? Está do verso 9 em diante. Porque também Deus o exaltou sobremaneira. Deus exaltou Cristo na ressurreição, Deus exaltou Cristo na ascensão, Deus exaltou Cristo fazendo assentar a sua destra, Deus exaltou Cristo aqui durante todo o seu ministério com milagres e maravilhas. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Quando alguém te perguntar, mas por que você está pregando, debaixo de qual autoridade, quem mandou, quem é o nome? Eu estou pregando porque Jesus mandou. Ninguém precisa de credencial de reverendo, de pastor, de conselho para pregar. Pregar o evangelho, nós fazemos sobre a ordem do nome de Jesus. Prega o evangelho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a Bíblia faz uma relação muito interessante sobre humilhação e exaltação, não somente sobre Cristo, fala também para nós. Tiago 4, 9 e 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O problema é que muitos cristãos, além de não querer de maneira nenhuma passar pela humilhação, eles querem marcar a data da exaltação. Tempo oportuno, e esse tempo é tempo de Deus. Se você for humilhado, mas se nessa humilhação Cristo for exaltado, fique bem, continua firme. No tempo oportuno, ele te exaltará. Mas cuidado, não vá descer o vale da humilhação já deslumbrado e pensando, esperando, com expectativa de exaltação. Não é esse o espírito da palavra, meus irmãos. Porque o próprio Cristo também diz: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A gente precisa entender que há tempo para todas as coisas e a nossa motivação deve ser, na verdade, não a minha exaltação e a sua exaltação, mas a exaltação daquele que é digno. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu orava a respeito das tentações que me assolavam e dos pecados nos quais eu tropeçava. E um dia eu orava, chorava, ia para o monte, ia para o vale, no quarto em secreto. E um dia o Senhor me confrontou de maneira assim poderosa e eu fiquei tão envergonhado, mas foi tão libertador. Porque o Espírito Santo mostrou que a minha maior preocupação de eu cair em qualquer pecado era envergonhar o meu próprio nome, a minha reputação. Então, até no meu desejo de não pecar, havia pecado. E eu fiz uma oração difícil, que eu não aconselho todo mundo a fazer, só se o Espírito Santo lhe conduzir. Falei: Senhor, eu não quero cair em nenhum pecado que traga escândalo à tua igreja, que envergonhe a mim, meus irmãos. Mas se for para, de alguma forma, o Senhor ser glorificado, eu estou aqui para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. O fundamento da nossa comunhão é Jesus. E quando Ele é o fundamento, nós vamos ter comunhão uns com os outros, porque nós não vamos ficar brigando para exaltar a si mesmo. Que nós estamos hoje 5 pastores servindo aqui na nossa igreja, o pastor Joás, que inclusive saiu a jubilação dele, graças a Deus, ele está feliz. Nós vamos fazer um grande culto de glorificação ao Senhor, pastor Oscar, pai do Luiz, pastor Eber, pastor André, mas eles sabem, nós temos cultivado isso. E uma das coisas que mais me alegra, tem me alegrado nos últimos 4 anos nessa igreja, é nós podermos compartilhar e termos uma amizade sincera e verdadeira. No último discipulado, que foi sexta-feira, no último encontro, o pastor Oscar compartilhou. Eu tenho muitos anos de ministério, mas pela primeira vez, eu estou numa igreja, num ambiente, num lugar onde eu recebo cuidado, onde eu não sinto que eu preciso performar, onde eu sou recebido e aceito e amado como eu sou, e onde eu e minha esposa temos sido muito abençoados
Que alegria ouvir aquele irmão testemunhar isso, para a glória de Deus. Irmãos, quero encerrar lembrando que o discipulado cristão, ele tem duas dimensões que precisam ser lembradas e valorizadas, a dimensão vertical e a dimensão horizontal. A dimensão vertical fala do meu relacionamento com Cristo, a dimensão horizontal fala do meu relacionamento com o próximo. O discipulado cristão consiste em amar a Cristo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a comunhão cristã é uma marca do verdadeiro discipulado cristão. Verdadeiros discípulos de Cristo zelam pela sua comunhão com Cristo e zelam pela sua comunhão uns com os outros. Isso é tão verdadeiro que Jesus falou, se você vem aqui adorar, oferecer uma oferta, um dízimo, mas tem alguém, você está com problema com alguém está com problema com você, não entregue a sua oferta, vá e acerte, e renove, conserte e restaure a sua comunhão com o seu irmão. Depois você volta e ofereça. Quero concluir esta palavra, meus irmãos, fazendo aqui 3 convites. Primeiro, convite para você que ainda não conhece essa verdadeira comunhão com Cristo nem com a igreja. Você que ainda está iludido aí com a comunhão do mundo, abandone-a. Renuncie. Renda-se a Cristo. Seja amado por Jesus. Experimente exortação, consolação e amor e comunhão verdadeira. Seja um salvo. Seja parte da maior família de todo o planeta e de todos os tempos. A família de Deus que habitará na eternidade. Mas também quero fazer um segundo convite para você que já é convertido, mas sua comunhão está abalada. Talvez é até membro de uma igreja, mas não está congregando, está entristecido, chateado. Talvez está até desigrejado. Em nome de Jesus, restaure a sua comunhão com a igreja do Senhor. Procure uma igreja bíblica que entende que ama o Senhor, que está buscando comunhão. E diga, eu quero servir a Cristo nesta igreja, eu quero ser pastoreado, eu quero servir, eu quero pastorear. Restaure a sua comunhão, não viva longe da comunhão cristã. E o terceiro e último convite é para você que já está vivendo essa comunhão com Cristo e com a igreja. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse, completai a minha alegria. Está joia? Pois pode melhorar. Continue crescendo, continue se alegrando, continue recebendo bênçãos de Deus, continue compartilhando bênçãos de Deus por meio da comunhão cristã. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Convido o Ministério de Louvor para estar conosco. Toda a igreja, por gentileza.